Bunker da Cultura Web Rádio traz mais um tema nesses nossos posts esporádicos. Hoje eu trago o tema A Revolução é Outra, a hegemonia do discurso e a tomada de poder pelas palavras. Toda a luta pela hegemonia política começa por uma definição do inimigo. Mas sendo a política o âmbito, por excelência, do antagonismo, é claro que essas definições nunca podem ser neutras. Não estamos aqui no campo da probidade intelectual e nem no das pautas verificáveis de objetividade e precisão. Toda luta política aspira a mobilizar um capital emocional, se apoia em recursos retóricos, tenta arrastar o antagonista para um terreno de jogo arranjado. Nesse contexto, aquele que determina os códigos linguísticos venceu a partida. Não em vão, a hegemonia consiste precisamente nisso, em um jogo, ou, mais exatamente, em jogos de linguagem. O pensamento hegemônico de nossos dias atuais, tudo isso que o politólogo norte-americano John Font batizava há anos como progressismo transnacional, impôs de forma esmagadora sua definição do inimigo. Todo aquele que se enfrente à sua visão messiânica do futuro, um mundo pós-nacional de cidadania global, no qual uma governança mundial deslocará as soberanias nacionais, se verá imediatamente apelidado de reacionário, ultraconservador, populista, nazista, fascista, algo do gênero. Cabem poucas dúvidas. No debate público atual, quase todas as cartas estão marcadas, ainda que a linguagem nunca seja neutra. Hoje ela está mais enviesada do que nunca. Poucos diagnósticos mais errôneos entre os formulados no século XX do que aquele que profetiza o fim das ideologias. Hoje a ideologia está por toda parte. A prova é que assistimos à imposição de uma linguagem extremamente ideologizada, ainda que de forma subreptícia e com o nobre aval de poderes e instituições. Mas aí surge a pergunta: uma linguagem ideologizada? Ainda que por sua onipresença pareça invisível, essa linguagem existe e é o instrumento de uma sociedade de controle. O controle começa sempre pelo uso das palavras. Mas que tipo de palavras? Como se organizam? Se tentamos uma classificação superficial, podemos distinguir várias categorias. Por exemplo, nós temos a categoria das palavras armadilha, aquelas que têm um sentido ressignificado ou usurpado. Exemplo de palavras ressignificadas ou usurpadas pela ideologia da esquerda estão tolerância, diversidade, inclusão, solidariedade, compromisso, respeito. Essas são as palavras do grupo das palavras armadilha. As palavras fetiche, promovidas como objeto de adoração. Exemplos dessas palavras fetiche: ilegais, nômade, ativista, indignado, mestiçagem, vítimas e por aí vai. E, por fim, os termos institucionais, senhas da superclasse global. Exemplos de palavra da categoria ideológica da esquerda: governança, transparência, empoderamento,
perspectiva de gênero, os achados da correção política, zonas seguras, ação afirmativa, anti-especista, animalista, vegano, os idioletos universitários com pretensões científicas, construto social, heteropatriarcal, interseccionalidade, cisgênero, racializar, subalternidade, os eufemismos destinados a suavizar verdades incômodas, flexibilidade, mobilidade, para adocicar a precariedade laboral, reformas para designar os cortes sociais, humanitário para acompanhar uma intervenção militar, filantropo mais simpático do que especulador internacional, redesignação de gênero mais sofisticado do que mudança de sexo, interrupção voluntária da gravidez menos brutal do que se dizer aborto, pós-verdade, disse da informação que não segue a linha oficial. Tudo que não segue a linha oficial é uma pós-verdade. Protagonismo especial tem as palavras polícia. Palavras polícia, que o George Orwell, autor da obra 1984, chamava de blanket words, que cumprem a função de paralisar ou aterrorizar o oponente. Então, quando você tem uma conversa entre um esquerdista, um politicamente correto, um contaminado pela social-democracia, que se vê em apuros na conversa ou no debate, quais são as palavras que ele usa para encerrar o assunto? É acusando o seu oponente com algumas palavras-chave que eles utilizam como uma forma de escudo, de proteção, e que, ao mesmo tempo, se mostra como um rótulo que ninguém quer carregar na testa. Por isso que o assunto, o oponente acaba encerrando o assunto. Palavras utilizadas contra os seus oponentes: problemático, reacionário, nauseabundo, ultraconservador, racista, sexista, fascista, nazista, tudo que tiver ista, eles utilizam, sem saber o significado. Destaca-se aqui a linguagem das fobias: xenofobia, homofobia, transfobia, serofobia, e por aí eles puxam 500 mil fobias que nem eles sabem o significado delas. Mas tendo a terminação fobia, eles estão usando a palavra. Toda essa linguagem das fobias busca converter em patologias todos aqueles pensamentos que choquem com o código de valores dominantes, ou seja, os valores da esquerda. Pensamentos que inevitavelmente formarão parte de um discurso de ódio. Sem esquecer as palavras tabu, aquelas que denotam realidades arcaicas, inconvenientes e perigosas, como pátria, raça, povo, fronteira, civilização, decadência, feminilidade, virilidade. A nova língua, ou a newspeak, do politicamente correto, e também da esquerda, seja ela a esquerda clássica ou a esquerda social-democrata, ela tem duas características. A primeira, transmite-se de forma viral pela mídia. Por exemplo, Paulo Freire criou um modelo de adjetivo, sei lá se dá para chamar de adjetivo, mas um vício de linguagem, que não dizer assim o pronunciamento da pessoa, o discurso da pessoa, mas as falas
daquela pessoa, as falas. Esse vício de linguagem começou no livro que ele escreveu, A Pedagogia do Oprimido. Começou a ser utilizado pela mídia jornalística, pela televisão, pelo senso comum idiota na rua, que adora uma modinha, alguma coisinha diferente que chame atenção, e hoje todo mundo utiliza o vício de linguagem freiriano, de dizer as falas, local de fala, não, local de ficar mudo. O cara não dá as falas da pessoa, não, mas ela não é muda, é claro que ela está falando. Então, a primeira característica do politicamente correto é transmitir de forma viral, pela mídia, o seu jeito de falar. Ele ocupa o espaço através do seu modelo de discurso, de vícios de linguagem que ele utiliza. A segunda característica do esquerdista politicamente correto é a sua utilização funciona como um código ou um aval de conformidade com a ideologia dominante. Ou seja, quem utiliza os vícios de linguagem da esquerda politicamente correta, ela praticamente está assinando que ela também concorda com a ideologia politicamente correta da esquerda e que ela também pratica as agendas politicamente corretas da esquerda. Então, a forma de falar também é um código, um aval. Quando a pessoa abre a boca e diz as falas, a gente já sabe identificar. Esse aí é um politicamente correto. Esse aí é um social-democrata de esquerda, porque olha o jeito que ele fala. O objetivo da nova língua, como o George Orwell demonstrou na sua obra 1984, é determinar os limites do pensável. Por isso, a hegemonia constrói seu próprio vocabulário, decide sobre os seus significados e se atribui o monopólio da palavra legítima. Para mim, nação tem um significado. Para a esquerda politicamente correta, tem outro. Eles têm o dicionário próprio deles, eles têm o significado das palavras conforme a sua linha ideológica. Dessa forma, qualquer fagulha de rebelião contra o pensamento único se encontra já de início encaixado no campo semântico do inimigo. Mas que inimigo? Quem é o inimigo? Os objetores ao pensamento único da esquerda politicamente correta, que necessitam definir com o que se enfrentam aqui. E como estamos falando de relações de antagonismo, a definição, longe de ser neutra, deve conter um elemento pejorativo que assegure sua eficácia política. Os objetores ao pensamento único do politicamente correto devem construir seu próprio campo semântico, devem aprender a jogar os jogos de linguagem. Mas quem manda aqui? Quem é que manda? Eis a questão. Quem manda? É a esquerda politicamente correta? É a social-democracia? Ou são os seus opositores? Vejamos. O que houve aqui que fechou tudo? Fechou meu roteirinho aqui. Mas afinal, quem manda aqui? Nos estudos sobre a filosofia da linguagem, é um lugar comum citar uma famosa passagem de Alice através do espelho. Recordemos o episódio. Alice dialoga com Humpty Dumpty, o grotesco personagem em forma de ovo, criatura do folclore inglês. Em um dado momento, Humpty Dumpty utiliza palavras com um significado aparentemente alheio ao conteúdo da conversa. Quando Alice o critica, o diálogo segue da seguinte maneira. Quando eu uso uma palavra, diz Humpty Dumpty, em um tom desdenhoso, ela quer dizer que eu quero que diga, nem mais e nem menos. A questão, insistiu Alice, é se pode fazer com que as palavras signifiquem tantas coisas diferentes.
E aí, Humpty Dumpty conclui: a questão é saber quem manda. Isso é tudo. A mensagem curta e objetiva. Quem manda, manda no vocabulário e nos significados dela. Mandando nas palavras e nos seus significados, ele manda na mentalidade por completo. Então, o que é pedra, amanhã passa a ser pau. O que é areia, passa a ser água. Quem manda também controla o significado das palavras e do discurso. Em sua fabulação, o autor da obra, Lewis Carroll, capturava de forma simples algo que, anos mais tarde, se converteria no grande campo minado da filosofia pós-moderna. O questionamento da ideia de significado, o desafio às teorias tradicionais da linguagem e da cultura, o pós-estruturalismo e a desconstrução. Basicamente, o que os filósofos da linguagem viriam dizer, na linha de Wittgenstein e de Humpty Dumpty, era que a linguagem se constitui em uma série de jogos e que os enunciados ou declarações se agrupam em tipologias diferentes que dependem de regras compartilhadas e produzem uma relação entre os falantes, da mesma forma que os jogos demandam regras e geram uma relação entre os jogadores. Nesse sentido, os diálogos podem ser vistos como uma sucessão de manobras. Falar é lutar, no sentido de jogar. A conclusão essencial de tudo isto é que, ao ganhar uma rodada, ao replicar de forma inesperada, ao alterar os termos do debate, ao dissentir frente à posição dominante, podemos alterar as relações de poder, ainda que de forma imperceptível. A questão é saber quem manda. Aquele dos jogadores que aceite como próprio o campo semântico do inimigo ou que maneje um código linguístico obsoleto, perdeu de antemão. A luta pela linguagem forma parte de um grande fenômeno pós-moderno, as chamadas guerras culturais.